Então, bom dia a todos e a todas. A gente vai começar hoje a nossa parte de altimetria, que é a parte já tendendo para o final da parte teórica sobre o conteúdo do curso. A primeira parte foi toda relacionada com planimetria, então só nos interessava na topografia compreender métodos, usar equipamentos e determinar coordenadas planimétricas num plano horizontal, que a gente chamou de plano topográfico, determinando aí forma, área, perímetro, e para isso a gente usou métodos específicos, equipamentos específicos, formas de correção de erro e de ajuste específicas, e agora a gente vai entrar na parte de altimetria, onde o que nos interessa é uma outra componente no eixo Z, e aí mais para frente a gente vai entrar no plano tridimensional. Então agora só está interessando para a gente alturas. E, novamente, a gente vai falar de métodos, de equipamentos relacionados com a forma de coletar informações no campo, medir informações no campo e obter o relevo do terreno. Eu vou apresentar agora, fazer uma apresentação para vocês. E aí vocês me dizem se estão conseguindo vê-la. Dá sim, professor. Tá certo, né? Então, o que é altimetria? O que é essa nova parte do curso que a gente quer compreender a partir de agora? Então, diferente da parte inicial, que é a parte de planimetria, onde só nos interessa a coordenadas no plano, agora está nos interessando determinar o relevo do terreno. Como é que o terreno se comporta em relação à componente vertical? Diferença de altura, diferença de cotas, diferença de nível, declividade, inclinação, perfil, são todos conceitos importantes que a gente vai tentar ver a partir de agora. Então, esse é o mote da altimetria. Resumindo de forma muito prática, o que a gente vai ver não na aula de hoje, mas todo em conceito de toda a parte de altimetria, a gente vai começar com o conceito de definição. Vou falar para vocês um pouco sobre o sistema geodésico brasileiro, mais especificamente sobre a rede altimétrica brasileira. Novamente, as definições que estão na norma brasileira e os erros, e como ela classifica os métodos de levantamento e tolerâncias para erros. A gente vai detalhar nivelamento geométrico simples e composto, e a gente vai parar aí na aula de hoje. Na aula da semana que vem, a gente vai falar um pouco de nivelamento trigonométrico e vai falar de produtos específicos gerados a partir das técnicas de nivelamento. E, para isso, na aula que vem, eu vou precisar que vocês instalem um aplicativo computacional, que é o DataGeoSys. Se é que já não instalaram, a maioria dos professores de prática de vocês já deve ter iniciado, e você já deve ter o DataGeoSys instalado, e a gente vai precisar usar na semana que vem para tratar desses produtos, ok? Mas vamos começar, vamos por parte. Basicamente, a altimetria é a junção de duas palavras gregas, de origem grega, como topografia também o é, e basicamente, altitudes, alturas, distâncias verticais, metria, medição, medir. Então, a altimetria se resume a medir distâncias verticais. Só que quando a gente precisa medir, lá na planimetria, quando a gente precisava medir coordenadas planimétricas, eu precisava de referenciais. E aí a gente usou como referencial o elipsoide de revolução, e a partir dele, o Brasil adotou um determinado elipsoide, que foi o CIRAS 2000, a gente viu isso em sistemas de referência, e a partir deles a gente podia medir diferentes sistemas de coordenadas à posição de um ponto. Então, a partir desses diferentes sistemas de coordenadas, por exemplo, coordenadas geodésicas, eu media latitude e longitude, 2 ângulos determinada a coordenada de um ponto na superfície do elipsoide. Eu podia, por exemplo, medir coordenadas topográficas, x, y. Eu podia medir coordenadas UTM, este, norte. Então, eu poderia, duas distâncias, eu poderia medir em diferentes sistemas de coordenadas, usando um mesmo sistema de referência, um dado horizontal, no caso, CIRAS 2000, a gente podia medir a posição planimétrica de um ponto. Esse era o nosso referencial. Em altimetria, a gente também precisa medir um referencial, porque, medir a partir de um referencial, porque, afinal de contas, eu vou medir
alturas, vou medir altitudes, vou medir cotas. E essas nada mais são do que distâncias. São distâncias verticais? São distâncias verticais, mas elas precisam ser medidas a partir de algum lugar, que são as nossas referências. Então, a nossa referência, a partir da qual a gente vai medir as nossas distâncias verticais, altitudes e cotas, é o geoide. Então, a gente vai ver o conceito de geoide um pouco mais detalhado do que vimos naquela aula de forma da Terra. E depois vamos ver aí os conceitos de cota, altura elipsoidal e altitude geométrica, que não são a mesma coisa, embora as três sejam distâncias verticais, elas têm referenciais diferentes. Bem, aqui eu tenho a presença... Tá tudo bem aí, gente? Vocês estão vendo a minha apresentação? Estão me ouvindo? Estão aí? Estão vivos? Sim, professor, dá para ver. Vocês estão vendo uma bolinha colorida girando aí? Toda torta? Então, esse é o geoide. Eu já tinha apresentado para vocês o geoide quando a gente falou de forma e dimensão da Terra. E eu vou repetir novamente. O geoide repetir novamente é ótimo, né? Leonardo, grande. Eu vou repetir. Então, o geoide é uma representação física dos corpos líquidos distribuídos na superfície da Terra em equilíbrio a partir da ação do campo gravitacional terrestre. Obviamente, dizendo de forma mais direta e simplista, muito simplista, a gente poderia dizer que o geoide é a representação dos oceanos, que cobrem mais de 2/3 da superfície terrestre, e da água que percola sob os continentes, ou seja, todo o corpo hídrico, em equilíbrio a partir da contenção que o campo gravitacional faz desse corpo hídrico. Então, se eu tirar toda a parte continental da Terra e ficar só a água, tanto a dos oceanos quanto a que está embaixo dos continentes, ela vai entrar em equilíbrio a partir da ação do campo gravitacional e ela vai formar uma figura parecida com essa. O que significa que essa figura, que é dinâmica, obviamente, geoide é uma figura dinâmica, porque a Terra também o é, a Terra tem vários movimentos, um deles é um movimento de rotação, e essa rotação em torno do seu eixo faz com que os corpos hídricos também girem. Mas como o campo gravitacional terrestre não tem a mesma intensidade em todos os pontos da superfície terrestre, isso vai fazer com que o corpo hídrico, que é o geoide, em sendo um fluido, porque é a água, ele vai assumir a forma do campo gravitacional que o contém. E nesse caso, em algumas, quando ele é menos intenso, a água fica mais alta. Quando o campo gravitacional é mais intenso, ele pressiona mais e a água fica mais baixa. Então, isso significa que em alguns pontos gravados, marcados aí, coloridos aí em vermelho, laranja e amarelo, a superfície desse corpo hídrico ficou mais alta. Em alguns pontos marcados aí, pintados de azuis, verdes e azuis, a superfície desse corpo hídrico fica mais baixa. Isso significa que os mares da Terra, os corpos hídricos da Terra, não estão à mesma altura na superfície da Terra como um todo. Ok? Por mais que os terraplanistas acreditem nisso. Beleza. Por que a gente vai usar esse referencial? Porque ele é um referencial físico, operacionalmente bom, para que a gente marque diferença de alturas a partir dele. Porque em todo lugar não, mas na maioria dos lugares, em todo o país, eu tenho um corpo hídrico perto, eu tenho um oceano lá perto. Então, eu posso ir lá e medir a chamada o nível médio do mar. Então, para além de todos os movimentos, o mar também sofre variação de marés, influenciada principalmente aí pela nossa Lua. Isso faz com que, no decorrer do dia, a maré suba e a maré desça, mas ela tem um ponto ali que é o ponto médio, e que a gente chama de nível médio do mar. Eu posso colocar um equipamento que é chamado de marégrafo, e esse marégrafo mede os pontos de maior e menor intensidade da maré durante um dia, durante 2 dias, durante uma semana, durante um mês, durante vários meses, durante um ano. E essa quantidade de dados todos podem ser, a elas podem ser aplicados métodos de medidas de dispersão da estatística, e eu encontraria um valor do nível médio do mar. A média aritmética simples, tirando aí os outliers, eu posso achar o nível médio do mar. Isso é feito para todos os países.
às vezes para o mesmo país mais de um nível médio do mar, e este serve, então, como referência, e a partir de agora a gente vai chamar nível médio do mar de NMM. Ok? Pois bem, temos uma diferença aqui, só para a gente entender, eu estou vendo agora o terreno em perfil, eu fiz um corte vertical e eu estou olhando ele numa vista lateral. Eu tenho aqui o nível médio do mar, para uma determinada região, eu tenho aqui a superfície continental, então eu tenho o fundo aqui do mar, dos oceanos, aqui eu tenho a superfície do continente. Se eu quiser, topograficamente, medir a altitude ortométrica de um ponto, basta que eu pegue e consiga mensurar a distância vertical que separa este ponto, no caso aqui A, na superfície terrestre, do nível médio do mar. Então, a altitude Oi. O senhor comentou que certos países usam diferentes níveis médios do mar. Por que não utilizar um padrão mundial? Quem perguntou? O Vini, professor. Bem, Vini, o motivo é esse aqui, Vini. É que os países não estão todos à mesma altura. Os continentes não estão todos à mesma altura. Diferente de eu conseguir utilizar um referencial planimétrico, que é só um referencial de coordenadas, digamos assim, planas, para a Terra toda ou para um continente inteiro, o geóide ele varia muito de altura para todo o globo. Isso significa que se eu pegar uma altitude relacionada com a superfície do Brasil, se vocês derem uma olhada aí, a superfície do Brasil, a maioria dela aparece em azul. Significa que em relação ao resto do planeta, a gente tem uma superfície relativamente baixa, mais baixa. A gente está muito perto aí da superfície do oceano. Outros países, na Europa, até mesmo na América do Sul, mas mais para o lado aqui do oeste da América do Sul, onde a gente tem uma superfície muito mais irregular, onde a gente tem os Andes, a Cordilheira dos Andes, a gente vai ver aí cores amarelas e laranjas, significa que eu estou com uma altitude muito maior. Quando uma aeronave, por exemplo, ela sobrevoa uma determinada região, a altura de voo dela é sempre em relação ao nível médio do mar. Isso significa que se ela usar o mesmo referencial, ela pode, por exemplo, aqui no Brasil, se ela voar a 4 quilômetros de altura, a 4 mil metros de altura, é possível que ela praticamente não encontre nenhuma elevação maior do que isso. Mas se ela for voar nos Andes, se ela for voar na África, se ela for voar na Ásia, ela vai encontrar elevações muito maiores do que essa, o que significa que ela pode ter um problema e se chocar com uma elevação. Então, referenciais de altura diferentes são utilizados para que a gente tenha uma compatibilização em relação a essas outras superfícies. Porque note que o geóide representa a superfície fluida. Mas embora a gente abstraia na hora de medir alturas da superfície terrestre continental, a gente tem nos continentes elevações que são muito altas. E isso implica que eu tenho que levar em consideração essas alturas também. Então, lugares diferentes do planeta medem alturas de forma diferente. Pois bem, dois conceitos aqui que a gente tem que entender. Altitude ortométrica e cota, ambas são distâncias verticais. Ok. Então, se eu quiser medir a altitude de um ponto, a diferença entre a altitude ortométrica do ponto e a cota do ponto é que a altitude ortométrica é a distância vertical medida a partir da referência nível médio do mar. Então, se eu tiver o nível médio do mar, e se eu conseguir medir a distância vertical do nível médio do mar até um ponto na superfície terrestre, eu tenho aí a altitude ortométrica de um ponto. De forma muito coloquial, de forma comum, de forma prática, todo mundo, praticamente, inclusive esse professor que vos fala, chama a altitude ortométrica simplesmente de altitude. Então, quando a gente estiver falando de altitude, eu estou me referindo de altitude ortométrica, que nada mais é do que a distância vertical que separa um ponto na superfície terrestre do nível médio do mar. Ficou claro isso, gente? Pois bem, em algumas situações, a gente não tem um referencial do nível médio do mar próximo do nosso projeto, próximo da nossa obra, próximo do levantamento. Embora o IBGE tenha feito
criado uma rede de nivelamento a partir do nível médio do mar referencial do Brasil para dos 5 mil, para todos os 5 mil e poucos municípios do Brasil. Então, existe uma rede consistente, eu vou mostrar ela já para vocês, de RNs. RNs são referências de nível que o IBGE colocou, que são pontos marcados dos quais se conhece a altitude ortométrica em relação ao nível médio do mar brasileiro. Mas, por vandalismo, por retirada, por ignorância, por cobertura, por má instalação inadequada das RNs, alguns RNs se perdem. E aí eu vou fazer uma obra, eu vou fazer um levantamento, eu vou fazer qualquer medição de engenharia e eu não encontro próximo da minha obra uma RN do IBGE. O que é que eu faço? Aí eu não vou trabalhar com altitudes. Eu ainda posso trabalhar com diferenças de nível, mas só que eu vou pegar diferenças de nível relativas, porque não tendo mais o referencial nível médio do mar, eu crio uma superfície arbitrária qualquer, que a gente chama de plano arbitrário, ou plano qualquer, ou superfície arbitrária, e a partir dela, eu meço a distância vertical. Como assim, professor, um plano qualquer? Ora, o plano é meu, eu coloco onde eu quiser. Professor, você é muito ignorante. Não sou, não. Se você estiver fazendo um nivelamento e você não tiver o nível médio do mar perto, uma referência em relação ao nível médio do mar próximo de você, você pode atribuir que abaixo do ponto que você está usando como RN, passa um plano horizontal fictício, arbitrário, atribuído por você com tal cota. Então, cota passa a ser a distância vertical que separa um ponto na superfície terrestre de um plano qualquer colocado e atribuído por você. Esse plano não existe, gente. A gente está atribuindo. E a única finalidade deste plano é determinar a diferença de nível entre dois pontos. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu estou aqui, não tenho nível médio do mar lá, eu coloco aqui, eu nivelo esse ponto e eu digo que esse ponto aqui tem cota, por exemplo, de 10 mil milímetros. Eu estou dizendo que abaixo, eu estou supondo que abaixo deste ponto na superfície terrestre, 10 metros abaixo, 10 mil milímetros, 10 metros, eu criei, eu atribuí, eu imaginei um plano horizontal a partir do qual que vai servir de referência para mim. Digamos que eu saio nivelando e que eu descubro que eu tenho um ponto C aqui que está 1 metro, ou seja, 1000 milímetros, acima deste ponto B. Eu posso dizer, então, que a cota deste ponto C, que está 1000 milímetros acima do ponto B, é uma cota de 11 mil milímetros. Por quê? Porque eu sei que a diferença entre B e C é de 1000 milímetros. Se eu atribuir a cota para B de 10 mil, a cota de C vai ser 10 mil mais 1000, 11 mil milímetros. Um em relação ao outro. Deu para entender, gente? Deu. Tranquilo, né? Antes de continuar essa parte de altimetria, eu queria dizer para vocês que essa é a parte mais simples da topografia. As operações matemáticas que a gente vai usar aqui, elas são extremamente simples e da altimetria, o nivelamento geométrico, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, ele é o mais simples de tudo, porque a gente só usa soma e subtração. Então, fica muito simples. Antes de começar a aula, eu deixei lá no Classroom uma planilha para vocês baixarem que a gente vai usar na aula de hoje. Se vocês não baixaram, seria bom vocês baixarem, porque já a gente vai usá-la na aula aqui. Ok? Pois bem, então a gente já conhece a altitude ortométrica, representada aí pela letra H maiúsculo. A gente já conhece cota, que eu posso representar por C ou por qualquer outra letra. Mas existem outras grandezas também de distâncias verticais que a gente precisa conceituar. Uma delas é a chamada altura elipsoidal. Notem que ela não é altitude elipsoidal, é altura elipsoidal, que também pode ser chamada de altura geométrica. E ela é representada pela letra H minúsculo. Se a gente tiver... Notem esse desenho aqui embaixo. Imaginem que essa linha marrom é a superfície do terreno e aí aqui o fundo do oceano. Imaginem que esse corpo hídrico aqui é o mar e que eu tenho aqui pontos de alta e pontos de... Isso aqui não são ondas, viu, gente? Eu estou falando aqui do efeito das marés. Então, eu tenho pontos de alta, de maré alta, e eu tenho pontos de maré baixa. Num determinado momento, eu crio aqui o meu nível médio do mar, que representa, no final, a superfície geoidal, identificada aqui por esta linha azul. Então, este é o nosso geóide. Se eu quiser medir a altitude ortométrica
ou simplesmente a altitude, de um ponto na superfície terrestre em relação ao meu geóide, ele vai ser identificado por essa linha rosa aqui, e a grandeza é esse Hzão. Ok? Agora, digamos que eu não tenho um equipamento topográfico, não tenho um nível, não tenho uma estação total, e que eu leve para campo um receptor de satélite, GPS, por exemplo. Eu instalo lá uma antena GPS e vou captar sinais de satélites e vou determinar uma distância vertical também deste ponto aqui. Essa não é uma técnica topográfica, essa é uma técnica geodésica que a gente nem vai ver em topografia. Eu só estou falando para a gente compreender a diferença entre as diferentes distâncias verticais. Ok, medi com GPS, então, sinais de satélite e determinei a coordenada desse ponto através de geodésia satelital. Beleza. A distância vertical que ele mede nem é a altitude ortométrica em relação ao geóide, nem é a cota em relação a um plano qualquer. É a chamada altura elipsoidal, que é a distância vertical que separa este ponto da superfície terrestre da superfície elipsoidal, ou seja, do elipsoide. E o elipsoide é aquela figura geométrica que a gente supõe como modelo para a representação da Terra. São dois modelos diferentes. O geóide e o elipsoide, eles não são iguais. Se eu medir a distância vertical do ponto até o geóide, eu estou com a altitude ortométrica. Se eu medir até o elipsoide, eu estou com a altura elipsoidal, também chamada de altura geométrica. Beleza? A diferença entre os dois, exagerado aqui, está bem exagerado, elas estão bem separadas, só para que vocês entendessem, a diferença entre o Hzão e o Hzinho, ou seja, a diferença entre a altitude ortométrica e a altura elipsoidal, ela é chamada de ondulação geoidal, identificada pela letra N. Por que isso é diferente? Por que isso é importante? Uma coisa, antes de falar do porquê que isso é importante, eu vou falar para vocês que, às vezes, esse N, que é a ondulação geoidal, é positivo, às vezes ele é negativo, porque as superfícies do elipsoide e do geóide, elas se alternam. Às vezes, uma está por cima e a outra está por baixo, e às vezes a outra está por cima e a uma está por baixo. Então, por exemplo, neste caso aqui, o elipsoide está embaixo e o geóide está em cima. Mas eles se cruzaram em algum momento aqui, e aqui o elipsoide passou a estar em cima e o elipsoide e o geóide está embaixo. Então, às vezes, essa ondulação geoidal ela é positiva, às vezes ela é negativa, porque na superfície da Terra como um todo, a superfície geoidal e elipsoidal se alternam de posição uma sobre a outra. Pois bem, mas por que a ondulação geoidal identificada pelo N aqui ela é importante? Porque, às vezes, eu quero converter uma altura medida a partir do GPS na altura medida a partir da topografia. Ou seja, eu quero converter a altura elipsoidal em altitude ortométrica. E, às vezes, o contrário. Eu fiz levantamento topográfico, obtive altitudes ortométricas, mas eu quero saber qual é a altura elipsoidal em relação ao GPS. E aí, se eu conhecer o N e conhecer um dos dois, eu conheço o outro. O IBGE fez isso e criou um programa que é um interpolador de ondulação geoidal para todo o território brasileiro. Então, se você conhece a coordenada de um ponto, a altitude ortométrica de um ponto, e você sabe onde ele está, basta que você entre nesse programa lá e ele vai te dar a ondulação geoidal. Aí você soma ou subtrai, aquela positiva ou negativa, soma algebricamente com a sua altitude ortométrica e encontra a sua altura elipsoidal. Do contrário, também é possível. Você tem a altura elipsoidal medida por GPS, acha a ondulação geoidal no programa do IBGE e calcula qual seria a sua altitude topográfica ou altitude ortométrica. Beleza? Muitas são as aplicações. Projetos de redes de água e esgoto, de saneamento, vocês vão ver. Projetos de estradas, de rodovia, de ferrovia, de aeroportos, de hidrovias, de barragens, todas a altimetria é super importante. Movimentação de terra, que a gente chama aqui de terraplanagem, toda a movimentação de terra para fazer várias atividades. Planejamento urbano, barragens, agricultura, delimitação de bacias hidrológicas, como vocês vão ver em hidrologia. Então, tem muitas aplicações de engenharia. Talvez a altimetria seja daqueles assuntos da topografia que tem a maior aplicação em engenharia e fora da engenharia também, em meio ambiente. Então, ela tem muitas aplicações diferentes, eu não vou me detalhar delas aqui. Vou falar agora um pouco sobre o sistema geodésico brasileiro e, mais especificamente, sobre a rede altimétrica brasileira, porque o sistema geodésico brasileiro é de responsabilidade do IBGE, assim como também o a rede planimétrica, e nada mais é do que uma rede de pontos espalhados pelo Brasil,
dos quais se conhece a altitude ortométrica. Ou seja, o IBGE implementou, a partir da nossa RN, que foi obtida no porto de Imbituba, no litoral sul do Brasil, no estado de Santa Catarina, no município de Imbituba, tem um marégrafo. O marégrafo é este equipamento lá, tem uma régua que fica dentro da água. Essa régua fica marcando os pontos de mais baixa da maré e maior altura da maré, e fica marcando isso em um gráfico, num decorrer do tempo. E a partir disso aí, se mede e se encontra o valor médio do nível médio do mar. Isso foi feito na década de 40 ainda. Professor, por que escolheram um estado do sul do Brasil e não escolheram um estado do norte, do nordeste ou do centro-oeste? Isso foi feito porque, na década de 40, o único marégrafo que existia no Brasil estava lá na Estação da Marinha de Santa Catarina, no sul do Brasil. E por isso que, como começou lá, isso foi deixado lá. Então, a partir dessa régua que vocês estão vendo aqui, que mede e traz a informação para esse marégrafo, é desenhado um gráfico e foi calculado o nível médio do mar, que é atualizado periodicamente, não sei se vocês sabem, mas a ação humana está modificando a altura dos oceanos, descongelando as geleiras que estão tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, e essa imensa quantidade de água que é despejada nos oceanos por conta do desequilíbrio climático e do efeito estufa estão fazendo com que os oceanos subam, cresçam, e isso é atualizado periodicamente, e aí as altitudes também o são em função dessa atualização. Todo mundo entendeu, gente? Aí o que o IBGE fez? Ele pegou este nível médio do mar, implementou lá na região, já dentro do porto, ele implementou este marco, colocou uma base de concreto, uma pirâmide, um tronco de pirâmide trapezoidal, e sob este marco colocou uma chapinha, bem aqui, está aqui, bem aqui embaixo. Ó. E dessa chapinha é o RN1, que mede a distância em relação a este nível médio do mar e esse ponto na superfície terrestre. E a partir desse, ele saiu nivelando e pegando a diferença de nível para todos os pontos dentro do território brasileiro e mais de 5 mil municípios, como eu disse para vocês. Só para vocês terem uma ideia, essa aqui é uma imagem do Brasil. Turma? Vivos? Vivos. Professor. Oi. Quem fala? E em caso... o Vini. Em caso de país que não tem acesso ao mar, eles se baseiam de outros países? Sim, se baseiam em RNs colocados no continente de outros países. Assim como acontece dentro de municípios, dentro de estados e municípios brasileiros que não são ligados ao mar. Isso é normal de acontecer. Por exemplo, estados da região centro-oeste, como Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, não têm acesso ao mar, mas eles usam o referencial daqui de Santa Catarina. A mesma coisa acontece com o país. Se ele não tem acesso ao mar, ele usa um referencial que está mais próximo dele de um outro país como referência para fazer o nivelamento dele. Ok? Obrigado. Só para você... Nada. Agora, eu queria dizer para vocês que não é só o Vini que tem língua e que sabe falar. Perguntem também. Eu já falei isso para vocês. Isso é importante. Esse aqui é o contorno do território brasileiro. Ok? Mais ou menos. Essas linhas em vermelho, na verdade, não são linhas. Elas representam a rede altimétrica brasileira, que é um conjunto de pontos que estão tão próximos uns dos outros nessa escala que parecem ser linhas, mas são pontos. Notem que a gente tem uma concentração grande aqui na região sul, sudeste, nordeste, até um pouco mais na região centro-oeste, tem uma concentração pequena de redes de nivelamento na região norte, por conta, obviamente, da floresta amazônica, que infelizmente está sendo dizimada, principalmente nos últimos 2, 3 anos, aí, onde vem aumentando muito os índices de desmatamento da floresta amazônica. Então, ela é uma floresta difícil, com uma quantidade de rios muito grande, em muitas regiões alagadas, é uma floresta tropical, densa, alta, fechada, com altíssimo índice de umidade. Ela é uma floresta com bastante impenetrabilidade, difícil de se conviver. Então, se você não vive lá, se você não mora lá e não conhece a região e não está adaptado à floresta, é muito difícil.
E além disso, a gente tem diversas reservas ambientais, reservas de proteção indígena, reservas minerais, que estão lá. E essa dificuldade faz com que a região amazônica seja menos cartografada, tanto do ponto de vista planimétrico quanto altimétrico, e a gente tem poucas informações, embora tenha algumas. Ok? Só para mostrar para vocês, eu queria lembrar a vocês que o território brasileiro, grande parte dele está sob o Equador, ou seja, estamos no hemisfério sul. Notem aqui que eu tenho o paralelo do Equador, ó, de latitude 0, representado por essa linha, e essa grande parte do território brasileiro está sob o Equador, ou seja, fazemos parte do hemisfério sul. Mas temos municípios brasileiros, uma pequena parte, que estão no hemisfério norte. Logo, eles têm latitude norte. Ocorre que, na altura do paralelo do Equador, ocorre algo que a gente chama de... Ocorre um desbalanceamento gravimétrico e o campo gravitacional terrestre sofre algumas anomalias, o que faz com que ele mude de intensidade muito fortemente em alguns pontos. E aí, achou-se por bem, no Brasil, criar dois referenciais. Um para os municípios, estados brasileiros que estão no hemisfério sul, que é a maioria, imensa maioria dos municípios e estados brasileiros, e outro para aqueles municípios que estão no hemisfério norte. E este, então, foi implantado tardiamente no Porto de Santana, no estado do Amapá, na cidade de Macapá. Então, o Brasil tem dois referenciais altimétricos. Um para os municípios que estão no hemisfério sul e um que estão para os municípios que estão no hemisfério norte. Os do hemisfério sul estão referenciados ao RN nível médio do mar do Porto de Imbituba, no litoral sul de Santa Catarina, e os que estão no hemisfério norte do Porto de Santana, no estado do Amapá. Ok? Fortaleza está no hemisfério sul, Fortaleza está referenciada ao nível médio do mar de Santa Catarina. Valeu, gente? Todo mundo entendeu isso? Tudo ok, professor. Só para vocês darem uma olhada de um mapa mais limpo, essa aí seria a rede altimétrica do Brasil. E essas linhas em vermelho, na verdade, são pontos que estão muito unidos nessa escala. E eles foram, a maioria deles, como vocês podem imaginar, a maioria dessa rede foi feita baseada nas estradas que são construídas no Brasil. E no decorrer aí desses últimos, desde a década de 40 até a década de 2020 agora, a gente, desde antes da metade do século XX até a segunda década do século XXI, a gente está falando aí de cerca de 70 e poucos anos, o IBGE foi aumentando, criando e implementando essa rede. Obviamente, os equipamentos, os métodos, as técnicas e os controles a ser em cima de execução operacional em cima dessas redes não eram os mesmos na década de 40, como são agora em 2020 e 2021. O que faz com que erros que acontecem agora, lá atrás, eram maiores ainda, porque os equipamentos que se tinha, as técnicas de medição e de cálculo eram maiores ainda. Existe uma região, só para vocês terem uma ideia, no Brasil, chamada região da cabeça do cachorro. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ele está aqui no extremo oeste do estado, noroeste do estado do Amazonas, bem aqui, ó. Essa região aqui, onde eu estou com... Vocês estão vendo o meu apontador aqui, laser? Essa região aqui é chamada de região da cabeça do cachorro. Então, aqui seria o pescoço, a boca, o maxilar, o focinho, as duas orelhas. Essa região é chamada de região da cabeça do cachorro. E nessa região da cabeça do cachorro, que fica lá no noroeste do Amazonas, se encontrou... Notem que existem pontos que não estão ligados à rede continental, porque não existe, digamos assim, acesso rodoviário para essa região, é tudo mata, então só se pode ir para lá de rios, e usou-se técnicas de nivelamento para encontrar pontos relacionados à rede altimétrica brasileira nessa região. A altitude determinada para pontos nessa região da cabeça do cachorro possuía erros da ordem de 40 metros. Erros de 40 metros. Vocês imaginem o que é isso? Eu estar com uma incerteza
altimétrica, sem saber se eu estou aqui, estou 40 metros para cima ou 40 metros para baixo. Isso foi descoberto na década de 90, e aí toda a rede foi corrigida para desfazer ou minimizar ou mitigar os erros de operacionais de construção dessa rede. Mas o IBGE, quando começou a construir essa rede, não tinha a consciência e a humildade de saber que essa rede teria erros. Então, ele achava que tudo que eles estavam fazendo era correto, que não tinha erros. Então, ele saía implementando marcos como esse aqui. Esse aqui é um marco trapezoidal, numa base de concreto, com tronco de pirâmide e uma chapinha cravada em cima. Esse tipo de marco é colocado, e essa RN aqui é colocado, quando eles têm que colocar um RN num terreno natural. Ok? Só que um terreno natural na região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Norte é completamente diferente dos outros. O terreno natural, por exemplo, na região Norte, eu vou falar de Belém, porque sou de lá, e vou puxar a sardinha para a minha brasa, é um terreno cuja superfície tem terra vegetal, então ela é muito húmus, é uma terra muito preta, composta de matéria orgânica, e sob ela a gente tem camadas que se sucedem de solo transportado por transporte aluvionar, transporte carregado por chuva e por rio, e muito material argiloso, é um material muito fino e muito saturado, porque a gente está com um nível d'água muito alto, tem um índice pluviométrico altíssimo. Ou seja, se eu pegar argila e eu molhar essa argila, ela se torna quase que fluida, pastosa, é um barro, é um negócio... E se eu inserir aí matéria orgânica, ela fica uma argila orgânica, que é uma argila muito mole, molhada e fluida. É como se fosse uma manteiga preta. Agora, se eu colocar uma base de concreto dessa aí, no período de chuva isso alagar, essa base de concreto ela vai afundar, ela vai adernar até que ela some. E o IBGE não teve essa preocupação ao colocar na região norte alguns desses RNs, eles simplesmente, no decorrer de 1, 2, 3 décadas, sumiram, afundaram. Então, por conta disso, o RN se perde lá. Que é muito diferente de você colocar aqui no Ceará, por exemplo, que vocês praticamente não têm mais solo superficial argiloso, muito menos matéria de argila orgânica. Bem, quando eles não colocam no terreno natural, que fazem toda essa monumentação com um tronco de concreto e depois colocam a chapinha em cima dele, eles já aplicam direto a chapinha metálica numa base estável, numa calçada, numa laje, numa rua, numa praça. Normalmente são colocados dentro de órgãos públicos, numa universidade, numa prefeitura, numa sede de governo, para que aquilo fique mais protegido e seja mais estável. De qualquer forma, é sempre colocado uma chapinha metálica gravada aí de IBGE, protegido por lei, RN, e é dito o nome do RN. Esse aqui é o RN 2053 da rede D. Ok? Mas como o IBGE, por exemplo, aí no campus, lá no nosso campus do PC, se a gente estivesse agora no bloco 708 tendo aula, a gente ia interromper a aula nesse momento, a gente ia descer para o térreo do bloco 708, se a gente estivesse em cima, e eu ia mostrar para vocês, na frente do bloco 708, na calçada da ETEX, que é o Escritório de Tecnologia Social, uma chapinha dessa aqui gravada, colocada pelo IBGE na década de 70 do século passado. Então, quando o campus do PC foi construído em 1971, o IBGE colocou em 72, 73, algumas referências de nível dessa espalhadas pelo campus. E uma delas, pasmem, fica exatamente na frente do bloco da Engenharia Civil do bloco 708, que é um dos cursos mais antigos da Universidade Federal do Ceará. Vou abrir um parênteses aqui, e não deixem eu me perder, porque eu estou falando de RNs, quando eu perguntar para vocês, gente, o que é que eu estava falando? Porque eu vou me esquecer. Vou abrir um parênteses aqui só para falar para vocês que eu acabei de implementar essa semana um novo portal para o curso de Engenharia Civil. Não sei se vocês já viram, não sei se já foram lá, depois vocês vão lá fuçar, por favor. Eu estou precisando que alguém critique, aponte erros, coisas que não estão funcionando, palavras que estão erradas, links que não estão ativos. Deixei no ar antes de ontem. Eu faço parte do NDE, do Colegiado do Curso de Engenharia Civil. O NDE é o Núcleo Docente Estruturante. A gente está elaborando um novo projeto pedagógico para o curso, com um novo perfil do egresso, estrutura de disciplinas, avaliações, extensão, pesquisa e tudo mais. E aí a gente achou importante também criar um portal decente para o curso. E quem ficou com essa tarefa fui eu, já criei. E ele está lá. Tem poucas coisas que não estão funcionando ainda, que a gente ainda está decidindo como elas vão funcionar.
como o perfil do egresso, a aba de egresso, aqueles que já saíram desde os anos 50 na universidade até os que estão saindo agora, e tudo mais. Depois vocês vão lá fuçar, engcivil.ufc.br, vocês vão lá fuçar, não é para ir lá fuçar agora, gente, que a gente está em aula. Vão lá fuçar e descobrir, ver as coisas importantes, está bem completo, tem muita coisa, e aí vocês podem ir lá assistir. Voltando à aula aqui, então, numa época em que o IBGE ainda não sabia que ia errar, ele cometeu um erro, que eu reputo como grave. Ele colocou, além de IBGE, um número do RN para a gente poder identificar, ele colocou em algumas chapinhas também, algumas placas dessa, ele colocou qual era a altitude ortométrica daquele ponto. Só que quando se descobriu que estava errado nos anos 90, a altitude ortométrica de todos os pontos da rede foi alterada. Então, aquelas mais antigas, onde está gravada também qual é a altitude ortométrica dela, aquela altitude não vale. Você tem que pegar qual é o número da RN, entrar no site do IBGE e descobrir, pegar o relatório. Nesse caso aqui, ó, eu peguei uma que está lá no campus do PC, o 2661T. Aí, quando a gente entra no site do IBGE, Sistema Geodésico Brasileiro, Rede Altimétrica, aí a gente diz qual é o número da RN, e ele abre um relatório da estação, e aí sim ele mostra qual é a altitude ortométrica correta daquele ponto para a gente usar como referência. Deu para entender, gente? Então, não devemos usar os valores que estão escritos na chapa. Devemos usar os valores que estão no banco de dados do IBGE, porque este está corrigido e é corrigido periodicamente à medida que o nível médio do mar vai se alterando. Ok? Professor, na do PC tem o erro? Tem escrita a altura errada ou não? Tem escrito errado. E foi por isso que eu toquei nela para vocês, porque além... E não tem só uma, viu, gente? Lá no PC a gente tem, eu acho que 5 ou 6 RNs. Mas temos uma que é nossa, da Engenharia Civil, que está lá na frente do bloco da Engenharia Civil. E ela está errada. Tem lá o valor da altitude ortométrica dela e está errado. Tá certo? Para vocês acharem, dentro do banco de dados do IBGE, eu coloquei o link aqui, que fica mais fácil para vocês acharem qual é a altitude de cada ponto. Tá certo? Porque foi Vini que perguntou? Foi. Sabe Então, ter contar a diferença? Não sei, não lembro agora. Não, se eu dissesse para vocês, estaria chutando, não lembro. Eu já vi isso várias vezes, mas eu esqueço porque não é algo relevante. Aliás, isso é uma dica para vocês. Engenheiros têm coisas que precisam estar na cabeça e tem coisas que não precisam. Essa é uma das coisas que não precisa estar na cabeça, porque quando você precisar, você vai lá no banco de dados e pega a informação. A gente precisa guardar muitas equações, muitos métodos, muitas informações durante uma vida de engenharia. E algumas informações que você sabe onde obter, você não precisa gravar, aí você diminui um pouco o seu buffer aqui de memória. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque o campus do PC foi construído na década de 70. A gente se mudou para lá na década de 70, embora o curso de engenharia tenha começado no final da década de 50, em um outro local. Era ali perto dos Bombeiros, na Jacarecanga. Mas, quando a Universidade Federal do Ceará foi implementada, e aí os cursos de engenharia todos foram agrupados no Centro de Tecnologia, isso foi na década de 70. E aí, nessa década de 70, o IBGE foi lá e implementou essas RNs dentro do campus. Mas só descobriu que estava errado em 1996, mais de 2 décadas depois. Então, eles ainda estavam na década de 70 com a conclusão arrogante de que estavam certos e que não cometeriam erros. E aí, lá, os nossos RNs todos têm a altitude errada. Pois bem, a norma brasileira, a NBR 3133, ela define levantamento altimétrico como o levantamento que objetiva exclusivamente a determinação de alturas relativas a uma superfície de referência dos pontos de apoio ou de pontos de detalhe, pressupondo-se o conhecimento de suas posições planimétricas, ou seja, eu já tenho que ter feito um levantamento planimétrico para saber onde elas estão. Localizada planimetricamente esses pontos, eu posso, então, representar através de uma representação altimétrica, que pode ser ICOT ou altitude. Isso é a definição que está na NBR 3133, e assim como na planimetria, eu estou me referindo novamente aqui à NBR 3133, e eu vou abrir um outro parênteses aqui, porque semana passada eu recebi do Confia uma minuta de
de elaboração da nova NBR, viu, gente? Não é NRR. Aqui é NBR. É uma minuta de elaboração da nova norma brasileira de levantamento topográfico. Então, a NBR 3.133, que data de 1994, vai ser substituída provavelmente já em 2022. Então, já não era a hora, eu já tinha falado para vocês que ela está velha, velha sob o ponto de vista de obsolescência de métodos e equipamentos, e ela precisava ser atualizada, e agora está em elaboração, e eu vou dar também a minha contribuição, eu vou botar a minha colher aí na elaboração dessa nova norma. Pois bem, são 3, basicamente, os métodos aplicados em topografia para obter as cotas ou altitudes. Esses métodos a gente chama de nivelamento, e o nivelamento ele pode ser geométrico, pode ser trigonométrico ou pode ser taqueométrico. Durante muito tempo, o nivelamento geométrico e o nivelamento taqueométrico foram os nivelamentos que ocuparam, não existia o trigonométrico ainda, que ocuparam assim, os principais formas de execução na topografia de campo. De uns tempos para cá, pelo menos 2 décadas, o nivelamento taqueométrico se tornou obsoleto, porque ele é o que tem mais erros e é o mais demorado de fazer. E, embora taqueo signifique rápido, ele era rápido para os métodos que existiam na época, o nivelamento trigonométrico tomou o lugar dele, que é feito a partir de estação total. Bem, dessa forma, o nivelamento geométrico é feito com nível. Eu tenho um nível aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu trouxe, só um minuto. Vocês estão vendo aqui, gente? Estão vendo? Mas está um pouco desfocado por causa do fundo. E agora? Vixe, tá desfocado ainda, professor. Eu vou mostrar uma figura para vocês. Beleza. Então, o nivelamento geométrico é feito com este equipamento aqui, que é um nível, e com mira. Nivelamento trigonométrico é feito com estação total e prisma. E nivelamento taqueométrico é feito com teodolito e mira. E o nivelamento taqueométrico, então, por ser o mais demorado, o menos preciso, ele passou a ser não usado, cada vez menos usado, e se entrou em obsolescência, e hoje é praticamente um método que não é mais utilizado. E por conta disso, eu vou falar dele para vocês, mas eu não vou cobrar de vocês, porque provavelmente vocês não vão trabalhar com isso nunca mais. Vocês já têm idade, quando vocês nasceram, provavelmente esse método já estava entrando em obsolescência. Ok? Mas aí ele ainda consta da norma NBR 3133, que já é, como eu disse para vocês, obsoleta e antiga. Pois bem, a mesma norma, ela trata os nivelamentos, ela divide os nivelamentos em 4 classes. 1, 2, 3 e 4N. Essas formas de nivelamento, elas são importantes porque cada uma delas tem um erro associado a ela, porque cada uma delas apresenta um tipo de nivelamento. Neste caso, da classe 1 são os nivelamentos mais precisos, da classe 4 o menos preciso, e decrescendo nessa ordem. Então, o nivelamento da classe 1 e 2N são nivelamentos geométricos, executados a nível e mira, que são os nivelamentos mais precisos que a gente consegue executar. Ok? Qual é a diferença, então, entre da classe 1 e da classe 2? Porque os dois são nivelamentos geométricos. Os níveis utilizados, os equipamentos utilizados na classe 1 são mais precisos do que os níveis utilizados na classe 2, mas o método de execução é exatamente o mesmo. Ok? E a gente tem nível geométrico da classe 1 e nível geométrico da classe 2 no laboratório, e vocês não vão pegar, eu vou mostrar para vocês já uma figura, porque a gente não está fazendo agora, nesse momento, aula prática. Mas, quando voltarem as aulas presenciais, eu me disponho não só a mostrar os equipamentos com vocês, mas até fazer levantamento de campo, se vocês tiverem a fim de pegar uma prática de topografia. Ok? Não se preocupem que vocês não serão prejudicados. Agora, nivelamento da classe 3 é nivelamento trigonométrico, feito à estação total e prisma, e ele, embora seja menos preciso do que o nivelamento geométrico, ele é muito rápido de fazer, porque ele é um tipo de nivelamento executado com medição indireta. E o nivelamento da classe 4 é um nivelamento taqueométrico, executado com teodolito e mira, como eu falei para vocês. Ele é mais demorado, mais impreciso, e ele está em obsolescência. Pois bem,
para cada um dessas classes de nivelamento, existe uma tolerância para erros. Então, se eu estiver fazendo o nivelamento geométrico da classe 1, eu posso errar 12 milímetros, que multiplica a raiz do perímetro nivelado medido em quilômetros. Então, K, novamente, aí é a distância nivelada medida em quilômetros, e o resultado vai sair em milímetros, tá, gente? A mesma coisa acontece aqui embaixo. Notem que, como o nível utilizado no nivelamento geométrico da classe 2 é menos preciso que o nível utilizado na classe 1, quanto menos preciso, mais folgada é a tolerância em relação a erro. Então, eu posso errar aqui um pouco mais. 20 milímetros, raiz do perímetro nivelado. Se eu for fazer constatação total, eu posso, a norma, como ele erra mais, ele é menos preciso que o nivelamento geométrico, a norma permite hoje que eu erre de 15 centímetros, de 15 a 20 centímetros, que multiplica o perímetro nivelado. Eu queria dizer para vocês que quando as estações totais foram inventadas, elas erravam nessa ordem, mas elas não erram mais agora. As estações totais hoje são muito precisas, não chegam a ser tão precisas quanto os níveis geométricos, mas elas estão muito perto ali. E elas erram muito menos. Provavelmente essa é uma das grandes coisas que deve mudar na nova norma. A tolerância para o erro do nivelamento trigonométrico deve ser um pouco mais rigorosa, porque isso aqui está muito folgado. Imagina só, eu errar 15 a 20 centímetros por quilômetro. É 10 vezes mais folgado do que o erro do nivelamento geométrico. E isso não acontece, não é assim. Não precisa ter tanto. Agora, o nivelamento taquiométrico é até pior do que isso. Ele permite aí que a gente erre, a norma permite que a tolerância para erro é de 30 a 40 centímetros por quilômetro. E isso geralmente erra-se até mais, porque ele é muito ruim de se fazer. Blá, blá, leiam em casa. Bem, uma forma importante, uma forma de a gente perceber, eu fiz aqui uma representação do terreno para vocês, é como é que a gente vai medir o terreno. A gente vai nivelar o terreno e é importante que a gente saiba quais pontos do terreno pegar, nivelar, para obter uma representação melhor do terreno. Então, se o terreno for muito plano, não faz muita diferença em que ponto eu pego. Mas, normalmente, a gente pega pontos que são pontos notáveis, que são um ponto notadamente mais alto e os pontos notadamente mais baixos, além dos limites do lote. E aí eu nivelo esses pontos, obtenho as suas cotas ou altitudes e faço a partir dessa cota altitude, eu posso fazer uma representação bidimensional, que são isolinhas como essa aqui, que são curvas de nível, eu vou já explicar para vocês o que é que elas são, ou eu posso também criar um modelo tridimensional como essa aqui, uma superfície 3D do meu terreno. Ok? A gente vai cuidar disso também, vocês vão ver isso aí. Notem que eu tenho 3 tipos de superfície aqui, uma superfície ondulada, uma parcialmente ondulada e uma superfície bem plana. Notem que a representação de cada uma delas é diferente. Por quê? Porque quanto mais ondulado, quanto mais íngreme, ou seja, quanto mais diferença existir entre pontos no terreno, ou seja, existe uma diferença maior entre o ponto mais alto e um ponto mais baixo, as curvas de nível se aproximam mais. Quanto mais homogênea é a declividade do terreno, as curvas de nível também são mais homogêneas, o afastamento entre elas é mais equilibrado. Agora, quanto mais plano for o terreno, as curvas geralmente nem se encontram e elas estão mais afastadas, como se fossem linhas afastadas. E vocês vão aprender a construir tanto a representação em curva de nível quanto a representação bidimensional. Vão aprender comigo na aula que vem. Ok, gente? A gente vai fazer isso computacionalmente, porque é como é feito agora. Pois bem, como eu disse para vocês, nivelamento geométrico da classe 1 e 2, eles são feitos a nível em mira. Isso aqui era o que eu estava tentando mostrar para vocês, gente. Ó, isso aqui é um nível, é um equipamento de medição diferente dos teodolitos e estações totais, que também fica apoiado num tripé. E isso aqui é uma mira, que é uma régua que é extensível. Normalmente as réguas, ela é uma régua graduada e ela é separada por centímetros. Então, cada uma dessas linhas brancas e pretas ou brancas e vermelhas acumula aí um tanto de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Ela é centimetrada. Mas, embora ela seja centimetrada, quando a gente olha pelo nível, a gente vai ver isso ampliado. E a gente tem que ter a capacidade de inferir qual é a posição que ela está em milímetros. Então, embora ela seja centimetrada, a leitura vai ser feita na casa dos milímetros. Se eu tenho 1 centímetro e eu estou aqui no meio, eu vou estar ali com 5 milímetros. Se eu estou um pouquinho para cima, 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros, 9 milímetros, 1 centímetro, 10 milímetros. Certo? Então, a gente tem que fazer. Já o nivelamento trigonométrico é feito com outro equipamento, é um outro método, com outro equipamento e outro acessório. Ele é feito a estação total e prisma.
que é colocado num bastão, e esse bastão é enroscado, em cima desse bastão é enroscado um prisma, que é um espelho octogonal, que vai refletir os sinais emitidos pela estação total. Então, o prisma vai ser colocado em determinado local, a estação total vai emitir um sinal que vai ser refletido pelo prisma e volta para a estação total. Com essa informação, ele vai medir aí a distância e vai medir também o desnível. Ok? São métodos e equipamentos diferentes. Aqui, nivelamento da classe 1 e 2, aqui, nivelamento da classe 3. Eu não vou falar aqui de nivelamento da classe 4. Agora, os nivelamentos geométricos da classe 1 e 2 podem ser executados com diferentes tipos de níveis, porque no decorrer da história da engenharia e da topografia, foram se desenvolvendo equipamentos mais precisos, mais modernos e com tecnologias diferentes para fazer a mesma coisa. Então, todos esses tipos de níveis aqui são níveis que a gente usa para fazer nivelamento geométrico da classe 1 ou da classe 2. Não significa que um equipamento mais moderno é mais preciso do que um equipamento mais antigo. Mas ele tem alguma facilidade na hora da medição, operacionalmente melhor. Então, eu tenho um equipamento aqui, que é um nível geométrico ótico-mecânico, similar ao que eu tinha aqui para mostrar para vocês, que vocês não conseguiram ver porque está desfocado. Esse equipamento aqui, pasmem, ele tem 60 anos. Perfeitamente utilizável. É um equipamento de uma empresa suíça, que é a Wild, que nem existe mais, ela foi fundida já, mas ele é um equipamento ótico-mecânico muito bom, e ele é um equipamento com precisão da classe 1N. Ele é mais preciso, mais antigo e mais preciso do que todos os que o sucederam depois. Eu tenho aqui um ótico mecânico automático, que é parecido com esse, mas já estava evoluindo, que ele já faz o nivelamento automático da base, que é menos preciso do que ele, da classe 2. Eu tenho aqui um nível geométrico com emissão de laser, 360 graus, que é mais moderno do que os outros dois, que o precederam, mas também é da classe 2. E eu tenho aqui o mais novo que a gente tem no laboratório, que são níveis eletrônicos, que funcionam com a mesma estratégia de estação total. Eles emitem um sinal, que não é laser, que é recebido, que é batido por uma superfície, por uma mira específica feita para ele, mira de código de barras, volta o sinal para ele e ele registra a informação num computador que tem dentro dele, depois a gente descarrega num processador que tem dentro dele, na memória interna que ele tem, depois a gente descarrega no computador e faz o processamento. Mas independente da tecnologia utilizada, se mecânico, ótico mecânico, laser ou eletrônico, neles, todos eles servem para fazer nivelamento geométrico. Deu para entender, gente? Uma característica que eles têm, todos os níveis para nivelamento geométrico têm em comum, é que eles têm o pescoço duro. Como assim, gente? Pescoço duro. Diferente de uma estação total de um teodolito, que ela tem mobilidade na luneta, a luneta de um nível, ela não tem mobilidade vertical, ela só tem mobilidade horizontal. Então, ela gira na horizontal, mas ela não gira na vertical. Ela tem a vertical dela fixa. Ela só define, depois de instalado e nivelado, ela só gira na vertical, definindo planos de fatiamento horizontal. Uma estação total e um teodolito, não. Eles têm mobilidade horizontal e vertical. Então, essa é uma característica dos chamados pescoço duro, que são os níveis. Agora vocês estão conseguindo ver aí melhor, né, gente? Embora vocês não vão trabalhar com eles agora, pelo menos vocês têm uma ideia de como são os equipamentos. Aqui, só para vocês terem uma ideia, como uma mira, ela é uma régua graduada, é isso aqui que eu falava, ó, essa distância daqui para cá tem 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. O branco também tem e o preto também tem. Cada um deles tem 10 milímetros. Se eu estou bem aqui, eu estou no 5 milímetros. Se eu estou bem aqui, eu estou no 0 milímetro, 1 milímetro, 2, 3, 4. A gente faz essa estimativa a partir... Existem miras diretas e miras invertidas. As miras diretas, obviamente, estão com os números posicionados normais. Os de mira invertida estão com os números posicionados de cabeça para baixo, porque existem níveis invertidos também. Então, os níveis invertidos com as miras invertidas, quando a gente olhar pelo nível, a gente vai ver o número de cabeça para cima, certo? Existem miras, como eu falei, de código de barra, que são miras específicas para níveis eletrônicos, e aí a gente vai usando. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente coloca o olhão lá na luneta do nosso nível, quando a gente faz isso aqui e coloca o olho na luneta do nosso nível, a gente vê a mira ampliada.
Eu fiz um desenho aqui para vocês perceberem. E como vocês não estão tendo prática, eu vou explicar para vocês como é que funciona a leitura. Quando a gente estica a mira, ela pode chegar até de 4 a 6 metros de altura para medir desníveis. Ela é bem grande, ela é extensível. E aí eu vou ter ali uma régua de 6 metros ou 4 metros de altura. Como é que eu vou saber se eu estou ali no 900, no 1900, no 2900 ou no 3900 milímetros? Eu vou saber porque eles vão ter marcações como essa aqui, ó. Uma bolinha significa que eu já acumulei 1 metro, ou seja, 1000 milímetros. 2 bolinhas, 2000 milímetros. 3 bolinhas, 3000 milímetros. Nesse caso aqui, essa régua é uma régua de 4000 milímetros, ou seja, de 4 metros. Então, o máximo de bolinhas que eu vou ter vai ser 3,999, que vai chegar em 4 metros. Então, por exemplo, quando eu olho lá, uma leitura dessa aqui, por exemplo, ó, bem aqui, nessa linha, no fio médio, como é que eu vou saber? Eu vou para baixo, pegar a graduação mais larga que houver, e a partir dela eu faço a contagem. Eu sei que aqui já tem acumulado 1000 por causa dessa bolinha e 900 por causa desse 9 aqui. E onde está o 1900 milímetros? Na faixa mais larga, abaixo do 9. Então está bem aqui. Ó. Bem aqui é 1900. Então se aqui é 1900, bem aqui é 1910, bem aqui é 1920, bem aqui é 1930, bem aqui é 1940 e bem aqui é 1950 milímetros. Notem que eu tenho uma barra intermediária. Aí aqui é 1955, 1960, 1970, 1980, 1990, 1995, bem aqui eu tenho 2000 milímetros. E aí esse algoritmo romano aqui está identificando que eu já acumulei 2 metros, e a partir daí eu vou ter 2 bolinhas acumuladas como essa aqui. Todo mundo entendeu, gente? Turma? Sim, professor. Beleza. Um exemplo, só para vocês virem, quando a gente olha pela luneta, eu vejo um fio médio, que é o meio, eu vejo o eixo principal, vejo um fio superior e vejo um fio inferior. E a leitura normalmente é feita pelo fio médio. Nesse caso aqui, eu tenho 3 bolinhas, então eu tenho 3.000, tenho 3.600. Onde está o 3.600? Bem aqui, ó. Então eu tenho 3.610, 3.620, 3.630, 3.640, 3.650, 3.660, bem aqui seria 3.670. Mas o meu fio médio está no meio entre as duas, está no intervalo entre as duas, mas não está exatamente no meio. Eu estimei aí que a leitura do fio médio foi de 3.667 milímetros, um pouquinho acima do meio. Se tivesse exatamente no meio, 3.665 milímetros. Tá bom, gente? Eu estou me esforçando ao máximo para que vocês consigam ter a compreensão de como isso é visto lá na prática. Mas não é muito fácil, nem para mim, nem para vocês, porque vocês não estão com o equipamento. Tem mais alguns exemplos, professor? Tem, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vamos começar, então, agora que vocês já sabem, como é que a gente faz nivelamento geométrico. Nivelamento geométrico, eu vou entrar aqui em nivelamento geométrico simples e composto, e vou mostrar para vocês 2 tipos de leituras que são feitas na mira. Todas as leituras são feitas na mira, no nivelamento geométrico, então eu instalo o meu equipamento, eu estou aqui num perfil, olhando de lado, uma vista lateral, eu tenho o nível instalado aqui sob um tripé, ele define depois nivelado um plano horizontal, que é esse aqui, e aí eu coloco a mira nos pontos a serem nivelados. Por exemplo, eu coloquei a mira no ponto 0. E aí eu foco para lá, fico com o olho nessa posição, ele vai definir um plano horizontal. Neste ponto onde o plano horizontal do nível está tocando na mira, eu vou fazer uma leitura e anotar na caderneta. Aí eu tiro a minha régua graduada daqui do ponto 0 e coloco no ponto 1, a minha mira no ponto 1. Agora eu giro horizontalmente, eu fico com o olho desse lado e no mesmo plano horizontal eu vou ver onde é que o meu plano horizontal, definido pelo meu aparelho, está encontrando a mira colocada no ponto 1. E faço uma leitura e chamei essa leitura de Vant. Ora, professor, se eu faço leitura na régua num ponto e eu faço leitura na régua do outro, as duas são leitura na régua, na mira. São? São. Qual é a diferença entre a leitura ré e a leitura Vant? A leitura ré é a leitura de referência. E a leitura de referência é a leitura feita num ponto onde eu conheço a altitude, por exemplo, num RN, ou num ponto onde eu arbitrei uma cota para ele. Então, o que é a leitura ré? É a leitura feita na mira, ou na régua graduada,
num ponto de cota arbitrada ou de altitude ortométrica conhecida. E o que é a leitura avante? É a leitura feita na régua num ponto onde eu ainda quero determinar a cota ou a altitude. De cota ou altitude desconhecidas. Deu para entender a diferença entre leitura ré e leitura avante? Então não é uma questão de ordem, de ser no meio, de ser no final, de ser a primeira, de ser a última. A leitura ré é a leitura feita na mira no ponto de cota conhecida, cota arbitrada ou altitude conhecida. Leitura avante é a leitura feita na mira no ponto de cota desconhecida, que eu ainda quero determinar. Diferença de nível entre dois pontos nada mais é do que a diferença entre cotas ou diferença entre altitudes de dois pontos. Certo? Professor, o senhor comentou que tem que tirar a régua. Só pode utilizar uma régua por aparelho Não pode utilizar mais de uma, mas normalmente se utiliza um mesmo operador com o mesmo tipo de régua para o nivelamento, o mesmo auxiliar, ou dois auxiliares com uma régua igual para todo o nivelamento. Então, enquanto um está para acelerar o nivelamento, geralmente esses pontos são afastados de uma estaca ou de 20 metros entre eles. Então, enquanto, por exemplo, um auxiliar está com a mira nesse ponto e eu estou fazendo a leitura, o outro já se deslocou para cá e está segurando a mira aqui. Aí, quando eu viro para cá para fazer a leitura nesse ponto, esse que estava aqui já vai para o próximo. E o outro vai para o próximo. E o outro vai para o próximo. Então, geralmente, se usam duas réguas, duas miras em um nível. Então, com dois auxiliares para acelerar o nivelamento. Entendeu? Entendi. Obrigado. Agora, uma coisa importante é que as miras sejam da mesma marca, modelo e sejam iguais, para que haja um mínimo de precisão, porque miras de fabricantes diferentes têm coeficientes de dilatação diferentes. Por exemplo, eu tenho uma mira de alumínio e tenho uma mira de madeira. Eu tenho uma mira de alumínio, uma de madeira e uma de fibra de vidro. Então, elas têm coeficientes de dilatação diferentes e vão provocar diferenças de nível diferentes. Certo? Pois bem, no nivelamento geométrico, ele se divide em dois tipos de operação de campo. Nivelamento geométrico simples é quando a gente instalou o equipamento, o nível, apenas uma vez. Isso não significa que eu fiz apenas uma leitura, mas significa que eu tenho apenas uma altura de instrumento. Ou seja, quando eu instalar o equipamento, meu nível numa posição, eu não tirarei ele de lá até que eu tenha lido todos os pontos. Eu posso ler 1, 2, 3, 5, 10, 1000 pontos a partir dessa estação. Se for possível ler, tudo isso vai ser nivelamento geométrico simples, porque eu não mudei o aparelho nenhuma vez. Mas a regra geral é que a gente não consegue trabalhar com um único estacionamento. Eu estaciono aqui, aí depois eu tiro daqui e coloco aqui, depois eu estaciono daqui, tiro daqui e coloco aqui, tiro daqui e coloco aqui. Ou seja, eu estacionei o meu nível várias vezes. Se eu tenho duas ou mais estações no nível sequenciais, aí eu não estou na presença do nivelamento geométrico simples, onde é só uma estação. Eu estou na presença do nivelamento geométrico composto. A regra geral é que a gente faz nivelamento geométrico composto e quase nunca faz nivelamento geométrico simples. Mas a gente poderia também definir um nivelamento geométrico composto como uma sequência de nivelamentos geométricos simples. Então, aqui eu tenho um nivelamento geométrico simples, aqui eu teria um outro, aqui eu teria um outro e eu teria um outro. Se todos eles estiverem ligados por uma leitura em comum, isso é nivelamento geométrico composto. Entenderam aí, gente, o que é a diferença entre o simples e o composto? Simples, uma única estação. Composto, várias estações sequenciadas. Duas ou mais. Aqui tem um exemplo. E aí eu vou dizer para vocês, só com variáveis, sem colocar números ainda, como é que a gente operacionaliza isso no campo. Então, eu tenho aqui o perfil longitudinal de um terreno e eu quero nivelar, fazer o nível, descobrir o relevo desse terreno dos pontos A, B, C, D, E, F e G. Coloquei lá, cavei um piquete, fiz um levantamento planimétrico e já sei quais são as coordenadas planimétricas desses pontos. Depois eu vou com o meu nível geométrico e estaciono o meu nível geométrico em qualquer lugar, porque no nivelamento geométrico o nível pode estar em qualquer lugar, ele não deve estar sobre os pontos nivelados. Quem fica sobre os pontos a serem nivelados é a mira. É a régua graduada. O nível pode ficar em qualquer lugar. Eu posso ficar aqui embaixo de uma árvore, desde que nessa sombrinha onde eu estou estacionado, eu consiga visualizar a mira nos pontos a serem nivelados. Ok? Eu vou explicar para vocês o motivo pelo qual a gente não consegue fazer nivelamento geométrico simples na maioria dos casos. Imaginem que eu estacionei bem aqui. Essa foi a minha primeira estação.
Então, botei meu tripé, coloquei o nível em cima, deixei ele planificado, horizontalizado, defini este plano de leitura horizontal. Aqui embaixo, eu tenho um plano de referência, arbitrado por mim. Ok? Podia ser o nível médio do mar, mas este foi arbitrado por mim. Vocês estão me vendo ainda, gente? Pode ver sim, professor, só tá um pouco mais para baixo a câmera. Pronto. Melhorou um pouco? Porque a minha câmera mudou aqui de posição. Então, o que acontece aqui é que eu coloquei, isso aqui representa uma régua, eu instalei aqui pela primeira vez, fiz a visada aqui e fiz essa leitura. Digamos que eu arbitrei a cota do ponto A. Então, a cota do ponto A é uma cota conhecida. Se eu faço a leitura no aparelho, feita na mira, no ponto de cota conhecida, essa leitura é chamada de leitura ré, como eu já falei para vocês. Agora, o mata-cobra, o auxiliar, o peão, o canela seca, o orelha seca, vocês podem usar um apelido carinhoso para o auxiliar de topografia para vocês. Todos esses são apelidos que eu já ouvi o topógrafo usando para o auxiliar de topografia. Não usem isso de forma a desmerecer ou a minimizar, inferiorizar o auxiliar de topografia, porque ele é tão importante quanto o engenheiro, quanto o técnico, quanto o tecnólogo. Sem ele, a gente não consegue fazer o levantamento. Mas, à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai ganhando intimidade e pode chamar carinhosamente o auxiliar. Então, ele tirou daqui a mira, do ponto A, e colocou aqui no ponto B. Aí eu vou fazer uma nova leitura. Eu conheço a cota do ponto B? Não, eu ainda quero determinar. Então, a leitura que eu fizer daqui até aqui vai ser chamada de leitura avante no ponto B. Ok, pessoal? Turma? Ok, professor. Beleza. Aí o auxiliar tira a régua do ponto B e coloca a régua, posiciona no ponto C. Aí eu viro para lá o meu nível, ainda nessa estação, e faço uma nova leitura na régua, que vai ser a distância daqui até aqui. Essa leitura eu chamo de leitura avante no ponto C. Por quê? Porque eu não conheço a cota do ponto C, ela ainda é desconhecida. Agora, ele tira a mira do ponto C e coloca a mira no ponto D. Notem que o terreno está baixando, está em declive. E a minha leitura está ficando cada vez maiores. Essa era uma leitura pequena, essa já é um pouco maior, essa é maior ainda e essa é maior ainda. Essa distância daqui para cá é a minha chamada vante no ponto D. Por que eu chamo essa vante de mudança, gente? Porque eu sei que essa é a última leitura que eu vou fazer dessa estação. Porque o meu terreno está baixando tanto que mesmo quando eu esticar os 4 metros da minha mira, quando eu colocar no próximo ponto, que é o ponto E, essa leitura vai passar sobre o topo da minha mira e eu não vou conseguir fazer mais a leitura. Então, esse já é um primeiro motivo pelo qual eu tenho que mudar de estação. Qual é? O desnível de aclive ou de declive fica tão grande que eu não consigo mais fazer a leitura na mira. Aí eu tenho que aproximar o meu nível da minha estação, da minha leitura, da minha mira. E aí eu mudo de estação. Então, eu tiro o meu aparelho daqui e mudo para esse ponto aqui. Então, eu estou na segunda estação. Qual é o local que eu vou colocar? Vai ser no local mais próximo da última leitura que eu fiz, porque eu tenho que encadear o primeiro nivelamento geométrico que foi feito no ponto A, B, C e D, no segundo nivelamento geométrico feito a partir dessa estação. E esse encadeamento, essa união, é feita por uma leitura dupla. Notem que a última leitura que eu fiz foi no ponto D. Por isso que eu chamei de vante de mudança. E ela é vante de mudança porque eu vou mudar, depois dela, a minha estação daqui para cá. Só que com essa vante de mudança, eu já consigo calcular a cota do ponto D. Ele passa a ser conhecido. Porque notem o que é que a gente vai fazer, como é que a gente calcula. Existe uma grandeza chamada de altura de instrumento, que eu apelidei aqui de AI. Na estação 1, essa altura de instrumento 1 ela vai ser a distância vertical do eixo nivelado do meu equipamento até a minha superfície de referência. Essa distância é chamada de altura de instrumento 1. Como é que eu encontro essa altura de instrumento 1? Notem que a cota do ponto A aqui, eu conheço, eu atribuí. Se eu somar esse valor da cota do ponto A com essa distância pequena daqui até aqui, que é a leitura ré no ponto A, isso é exatamente a altura de instrumento. Então, a altura do instrumento vai ser a cota conhecida mais a leitura de ré. Se eu conheço a leitura de ré e eu não mudei de estação, a altura de instrumento permanece a mesma para aquela estação.
para eu determinar cotas dos pontos desconhecidos, basta que eu subtraia da altura de instrumento as minhas leituras vantes consecutivas. Então, eu vou tirar da altura de instrumento 1, que é essa distância daqui até aqui, a leitura vante do ponto B, que é daqui até aqui. O que vai sobrar é exatamente isso daqui até aqui, que é a cota desconhecida do ponto B. Então, eu posso dizer que a cota de B vai ser essa cota de B, que é a distância daqui para cá, vai ser essa distância toda, que é a altura de instrumento 1, menos a leitura vante no ponto B, que é essa distância aqui. Achei a cota de B. Eu não mudei de lugar, então a minha altura de instrumento permanece a mesma. A cota de C vai ser a altura de instrumento 1, menos a vante em C. Vai sobrar esse pedaço daqui até aqui. A cota do ponto D vai ser a altura de instrumento 1, porque eu não mudei ainda, menos a vante feita no ponto D, que é daqui até aqui. O que vai sobrar é a distância daqui até aqui, que é a cota do ponto D. Então, neste primeiro nivelamento, antes de mudar de estação, eu já obtive a cota do ponto D. Então, ela passa a ser uma leitura, um ponto de cota conhecida. Assim como era a cota do ponto A arbitrado lá no começo. Entenderam aí, gente? Ficou claro? Então, agora, partindo do pressuposto que eu conheço a cota do ponto D a partir do primeiro nivelamento, eu tirei a estação daqui e botei para cá. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma nova leitura no ponto D. Então, a mira na vante de mudança, ela tem que permanecer parada. Então, quando eu fizer a última leitura aqui, que é a vante de mudança, o auxiliar segura e fica parado na mira aqui. Quem vai mudar agora sou eu. Vou mudar daqui para cá e vou fazer uma nova leitura com a mira ainda parada no ponto D. A primeira leitura que eu fiz no ponto D, por este lado, ela era uma leitura vante. Era vante de mudança, mas era vante. Agora, dessa estação, eu vou fazer uma nova leitura no ponto D. Só que agora, como eu já conheço a cota do ponto D, essa leitura aqui vai ser uma leitura Ré no ponto D. E essas duas leituras, vante por um lado e Ré pelo outro, no ponto D, que é o ponto de ligação dos dois nivelamentos geométricos simples, que provoca a vante de mudança e faz com que todos os pontos a partir dali estejam referenciados à cota do ponto conhecido A. Então, toda vez que eu for mudar aquele ponto, a mira permanece e eu faço duas leituras nela. Uma vante por um lado e uma Ré pelo outro. Aí eu tiro a mira do ponto D, coloco a mira no ponto E, e dessa estação faço uma vante no ponto E. Calculo a cota do ponto E. Por que eu calculo a cota do ponto E? Porque agora eu vou ter uma altura de instrumento 2, que vai ser a cota conhecida do ponto D, mais a leitura Ré no ponto D. Se eu somar esse pedacinho de leitura mais a cota conhecida no ponto D, eu acho a altura do instrumento 2. Subtraindo da altura do instrumento 2 a vante no ponto E, eu acho a cota do ponto E. A vante no ponto F, eu acho a cota do ponto F. Subtraindo a vante no ponto G, eu acho a cota do ponto G. E assim é nivelamento geométrico, onde a gente fez só soma e subtração. Aqui um exemplo para vocês visualizarem. Mas queria falar para vocês que não existe só operação de nivelamento. Como a gente comete erros na planimetria, a gente também comete erros na altimetria. E para saber qual foi o erro que a gente cometeu na planimetria, a gente faz uma poligonal fechada, saindo do ponto e voltando para ele mesmo, ou a gente faz uma poligonal apoiada, saindo do ponto de coordenada conhecida e chegando num ponto de coordenada conhecida. De forma análoga, a gente faz a mesma coisa no nivelamento geométrico. Ou eu faço a operação de nivelamento saindo de um ponto A de cota conhecida e chegando num ponto G de cota conhecida, ou eu faço o nivelamento e o contranivelamento, ou seja, eu saio de A para G, depois eu volto de G para A. Então, eu vou e eu volto. A operação de ida é chamada de nivelamento, a operação de volta é chamada de contranivelamento. De tal sorte que aí sim eu consigo inferir os erros que foram cometidos na altimetria. Pessoal, abram, por favor, aí a planilha que eu mandei para vocês no Excel. Que é uma planilha como essa aí. Corta, gente, bora! Eu vou dar um jeito de olhar para a carinha de vocês e para a apresentação simultaneamente. A partir da semana que vem eu vou começar a usar o OBS e eu vou ver tanto a apresentação quanto a carinha de vocês. Já abriram? Já, professor. Eu já. Vamos, gente. Todo mundo abrindo a planilha aí que eu mandei para vocês pelo Google Classroom. Essa planilha é a mesma que aparece eu mandei aí para vocês, porque como eu não tenho uma lousa, fica complicado de eu escrever para vocês aqui. Mas eu vou tentar fazer isso com o próprio Excel,
porque vocês já sabem fazer. E vou fazer um exemplo. E aí eu quero que vocês façam nessa planilha o que eu vou dizer para vocês aqui. Deixa eu botar para cá, porque eu quero que esse negócio fique maior, para vocês verem. Essa é uma caderneta de nivelamento geométrico que tem um exemplo para a gente resolver. Como é que é a caderneta de nivelamento geométrico? Bem, a caderneta de nivelamento geométrico é diferente da caderneta de altimetria, é diferente da caderneta de altimetria. Notem que eu tenho aí a estação, o ponto visado, as leituras feitas na mira, que podem ser leitura ré ou leituras vantes. E as leituras vantes, quando não são para mudar a estação, elas são chamadas de vantes intermediárias. E quando é a última leitura antes de eu mudar de estação, ela é chamada de vante de mudança, mas todas são vantes. Depois eu tenho a coluna de altura de instrumento, que a gente apelida de AI. Depois eu tenho a altitude ou cota, já gravada em milímetros. Eu tenho que ter uma altitude conhecida ou uma cota arbitrada, e neste caso, conhece-se a altitude do ponto A de 13.000 milímetros, só para efeito de exemplo. Tem uma coluna de correção, porque a gente vai errar, e tem a coluna de altitude corrigida, porque se a gente vai errar, a gente precisa corrigir. Ok? Então, eu vou fazer aqui, e vocês vão fazer aí a operação na planilha. Certo? Pois bem, a gente vai seguir a mesma lógica do que eu expliquei para vocês aqui, ó. E tem duas equações que são equações fundamentais, que é a equação de altura de instrumento. Eu calculo a altura de instrumento somando a altitude conhecida mais ré. E eu calculo a altitude subtraindo da altura de instrumento as vantes. Então, vamos começar a fazer. Abram, por favor, aí a planilha. Eu não sei se na planilha... Oi. Basta uma leitura mesmo ou tem que fazer que nem na planimetria? Não, uma leitura. Uma leitura. Esse tipo de nivelamento é o nivelamento mais preciso que existe, viu? Beleza. Coloquem, por favor, na célula relativa à altitude do ponto A, 13.000 milímetros. Está? Está. Já está? Beleza. Tá. Ou seja, eu disse que abaixo do ponto A, eu tenho um plano horizontal 13 metros abaixo do ponto A, ou seja, 13.000 milímetros, passa um plano horizontal que eu vou usar como referência. Professor, por que o senhor usou o 13? Porque eu quis, eu gosto do 13, o 13 é meu, o nivelamento é meu, eu usei porque eu quis. Ah, professor, eu não gosto do 13, eu gosto do 100. Use 100.000 milímetros, é com você. Eu só coloquei 13 aqui, para efeito de exemplo, mas se você for fazer o nivelamento, você pode usar qualquer valor. Eu não recomendo vocês colocarem valores muito baixos, porque às vezes, se a gente está numa região ondulada, os pontos que eu vou nivelar tem uma diferença de nível maior do que o que vocês colocarem. Então, é bom colocar aí 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, que é para eu não ter cotas ou altitudes negativas. Deu para entender, gente? Então, já que você vai arbitra um valor alto o suficiente para você não ter cotas negativas. Esse exemplo eu já tinha feito, então eu já sei que 13.000 eu não vou ter nenhuma cota negativa. Mas eu coloquei 13.000 porque eu quis, podia ser qualquer outro valor. Pois bem, como é que eu... Agora, na célula de altura de instrumento do ponto A, que foi da primeira estação, eu vou calcular a minha altura de instrumento. Então, coloquem o cursor aí e vai ser igual a altitude, cliquem na célula aí de altitude, mais a ré, que é 1.820. Qual foi o valor que deu aí, gente? 14.820. 14.820. 14.820. A célula já calcula direto, certo? Serve para isso, viu, gente? Pronto. Eu pergunto a vocês, em qual estação eu estou? Eu estou na estação 1. Quantos pontos eu fiz leitura na estação 1? Eu fiz leitura no ponto A, no ponto B e no ponto C. Então, o ponto A, o ponto B e o ponto C, todos foram feitos da mesma estação. Se eu não mudei de estação, a altura de instrumento é exatamente a mesma. Ou seja, aqui, isso aqui é 14.820 e aqui é 14.820.
É a mesma estação, é a mesma altura de instrumento. Deu para entender, gente? Sim, Se eu... professor. Pronto, Você colocou tranquilo. ali, professor, você colocou ali 1.300 em vez de 13.000. Sei onde você está vendo isso. Eu estou vendo 13.000. Professor não erra, professor se equivoca. Como é que eu calculei essa altura de instrumento? A altitude conhecida do ponto A, mais a leitura ré no ponto A. Agora eu quero calcular a altitude do ponto B e do ponto C, que são desconhecidos a partir da estação 1. Então, eu vou subtrair da altura de instrumento as vantes. Então, isso aqui vai ser igual. Cliquem aí na célula de altitude do ponto B. Vai ser igual a altura de instrumento, 14.820, menos a vante no ponto B, que nesse caso é uma vante intermediária de 3.725. E isso aí foi igual a 11.095. quanto? 11.095. 0,95, é isso? Isso. Pronto. Acabei de calcular a cota do ponto B. Vou fazer a mesma coisa do ponto C. Eu ainda estou no mesmo lugar, a altura do instrumento é a mesma. Então, isso, que é 14.000. Cliquem, eu estou digitando aqui porque eu não estou no Excel, estou mostrando no PowerPoint, gente, mas vocês, basta clicar na célula. E isso vai ser igual a isso menos isso. Aí vocês clicam em cima da célula para poder dar 14.820, que é menos 3.000. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Sim, professor. Quanto é que dá? 11.071. 0,21? 7-1. 071. 7,1. Eu acho que assim fica mais facinho aí para vocês entenderem o que é que a gente está fazendo. Pronto. Calculei a cota do ponto C. Beleza, né? Eu estou indo bem devagarzinho, porque embora isso seja muito fácil, então a gente vai tomar um tempo maior da aula, mas embora isso seja muito fácil, se a gente não compreender, a gente pode, nessa facilidade, que só tem soma e subtração, se equivocar e errar. Beleza. Ok. Agora, notem que eu mudo da estação. Eu já conheço a cota do ponto C, certo? Ok, gente? Eu já conheço a cota do ponto C, que é 11.071. Mas eu mudo da estação 1 para a estação 2. Da estação 2 eu vou ver o ponto D, o ponto E, o ponto F e o ponto G. Mas eu tenho que ligar a leitura feita na estação 2 do nivelamento feito na estação 1. E como é que eu faço isso? Notem que o mata-cobra permaneceu com a mira auxiliar, permaneceu com a mira no ponto C, e quando eu fui na estação 2, eu fiz uma nova ré no ponto C, que está aqui, ó. Então, eu tenho que calcular uma nova altura de instrumento, porque agora eu estou na estação 2. Qual vai ser a altura de instrumento calculada para a estação 2? Como é que eu calculei a altura de instrumento aqui? A altitude conhecida mais a ré. Como é que eu calculo a altitude de instrumento aqui? A altitude conhecida mais a ré. Então, aqui vai ser igual a altitude conhecida, que é 11.071, mais a avisada ré no ponto C, para fazer a ligação, de 833. Quanto é que dá isso aí, gente? 11.904. $11.904? Isso. Pronto. 11.904 agora é a altura de instrumento para todos os pontos da estação 2. Então, vou pegar isso aqui. Quais foram os pontos que eu vi da estação 2? O D, o E, o F e o G. São os pontos todos que eu li da estação 2. Estão vendo aí? Eu coloquei até com cores diferentes. Normalmente, as cadernetas não têm esse monte de cores, nem nada. Ela é tudo preto e branco. Eu só coloquei para ficar mais, destacar para vocês quem era a estação 1, quem era a estação 2, quem era a estação 3, quem era a estação 4. Viu, gente? Vocês não vão ver uma cadernetinha assim toda colorida quando vocês acharem, não.
Como é que eu calculei a cota, a altitude desses pontos? Altura de instrumento menos avante. Vamos calcular a altura. Aí, gente. Então vai ser 11.904 menos avante no ponto D, que foi 2.501. Quanto é que dá isso? Hum, 9.403. 9.403? Uhum. Façam a mesma coisa para todos os outros, gente. Subtraiam. 9.870 e 8.218. Ei, calma aí. Quem está falando comigo aí agora? Aqui. Vocês estão no Excel. O Excel é para ser rápido. 2034. Quanto é que deu essa aqui? 9.870. 870? Isso. Tá. Nessa aqui, a gente vai subtrair 11.904 de 3.686. E vai dar 8.218. Notem agora, eu ainda tenho um ponto de estação aqui, que vai ser 11.904 menos avante, só que agora é avante de mudança, porque eu vou mudar de estação, que é 3.990. E deu 7.914. 7.914. Foi isso? Isso. Foi. Pronto. Só que agora eu vou sair da estação 2 e vou passar para a estação 3. E de lá eu vou ver um ponto só, que é o H. Se eu mudo de estação, eu tenho que, quando eu chegar nessa estação, eu vou fazer uma nova ré no ponto G, porque a mira ficou lá. Está aqui, ó, 3.458. Vocês estão entendendo o método, né, gente? E eu vou ter que calcular uma nova altura de instrumento. Mas para calcular essa nova altura de instrumento, eu tenho que pegar a cota conhecida do ponto G, que é igual a 7.914, e somar com a leitura ré feita no ponto G novamente, que é 3.458. Isso aí vai dar quanto, gente? 1.372. Quanto é? 11.372. Isso, né? Pronto. Agora eu calculo, só vi esse ponto daí, que foi o ponto H, eu calculo a cota do ponto. Como é a altitude do ponto? Como é que calcula a altitude do ponto? Altura de instrumento menos avante no ponto. 301. E isso dá quanto, gente? 11.071. 11.071. Isso. Agora, eu mudo a estação 3 para a estação 4, eu tenho que calcular uma nova altura de instrumento. Como é essa nova altura de instrumento, gente? Igual a cota do ponto, 11.071, mais a avisada ré no ponto H, 2.867. E isso vai dar 13.938. 900. 38. E 38. Pronto. Vocês estão fazendo aí, né, gente? Pronto. Agora eu calculo a última cota do ponto, que vai ser a altura de instrumento, 13.938, menos avante no ponto A, que é de 930. Quanto é que dá isso aí, gente?
13.004. É 13.008. É porque na planilha que o senhor mandou pra gente tá 934, professor. Ah, ok. Coloque em 930, porque está errado. É o exemplo do semestre passado. Mas eu percebi que os alunos cometiam muitos erros, como eu explicava para eles isso no semestre passado. Aí eu resolvi fazer uma pequena alteração na explicação para vocês para ficar mais fácil. Tentar, né? Ficar mais fácil. Vocês viram que é uma bobagem. Pronto, gente. Agora eu tenho todas as cotas dos pontos. Agora eu queria mostrar para vocês uma coisa. Notem que essa aqui foi a caderneta calculada agora de todos os pontos que eu não sabia. Eu pergunto, isso está certo ou está errado? Eu queria dizer para vocês que a gente fez um nivelamento e contra-nivelamento, embora eu não tenha avisado para vocês. A gente saiu do cota do ponto A, que era 13.000 cota conhecida, e chegou novamente no ponto A. Só que quando eu saí, a altitude dele era 13.000. E a gente chegou em 13.008, o que significa que eu cheguei no mesmo ponto, mas com uma altitude diferente. Significa que eu errei. E é normal errar. Aí eu vou lá para a Norma e pergunto, Norma, eu fiz nivelamento geométrico da CARCE 2. Quanto é que eu posso errar? O perímetro do meu nivelamento foi tanto. Aí eu entro lá na equação, 20 milímetros raiz do perímetro nivelado em quilômetros, eu encontro qual é a tolerância. Se a tolerância for maior do que o meu erro, aí eu posso corrigir. E aí aparecem outras duas colunas, a coluna de correção e a coluna de altitude corrigida, obviamente. Essa correção ela é feita baseada na informação na proporcionalidade entre estações. Ou seja, a correção vai ser feita para todos os pontos, a mesma correção para todos os pontos calculados a partir de uma mesma estação. Ponto. Mas antes de saber se essa diferença entre 13.000 e se eu não tivesse errado nada, seria 13.000 aqui, mas foi 3.008, eu tenho que calcular essa diferença. Então, a diferença vai estar aqui embaixo. Ó. Cadê o meu ponteiro, gente? Aqui embaixo, na célula embaixo de todas as altitudes, vocês vão pegar a cota final, que é 13.000, a altitude final, que é 13.008, menos 13.000. Então, aqui vai resultar em 8 milímetros. Ok? Vocês estão calculando aí na planilha de vocês, gente? Sim. Sim. Beleza. Agora, existe uma condição de fechamento da poligonal que é chamada prova de cálculo, que é para saber se vocês não erraram, porque se deu diferente, eu posso ter errado em dois lugares. Eu posso ter errado nessas somas e subtrações aqui, que foi no cálculo, ou eu posso ter errado na operação de campo. Para descobrir se eu não errei no cálculo, a gente faz a prova de cálculo. A prova de cálculo está aqui embaixo. Ó. Ela é uma equação de igualdade, onde eu faço a somatória divisada res, menos a somatória divisada avante de mudança. Isso tem que ser exatamente igual a altitude final menos a altitude inicial, que eu já calculei aqui como 8. Então, na coluna divisada ré, você soma tudo isso aqui embaixo. Então, vai ser 1.820 mais 833 mais 3.458 mais 2.857, que deve dar 8.978. Somem aí, gente, para ver se está certo. Somei essas quatro e Deu isso, okay. professor. Agora, somem, por favor, a coluna divisada avante de mudança, porque a equação é a somatória divisada ré menos a somatória divisada avante de mudança tem que ser igual à altitude final menos a altitude inicial. Então, eu somei aqui 3.749 com 3.990 com 301 com 930. Na minha conta, deu 8.970. Deu isso mesmo. Ok. Quando eu subtrair a somatória divisada ré, que deu 8.978, menos a somatória divisada avante de mudança, que deu 8.970, deu 8 milímetros de um lado, e quando eu subtrair 13.008 de 13.000, deu 8 milímetros do 8. Significa que, ok, joinha, não erramos no cálculo. Se não erramos no cálculo, se isso aqui der diferente, vocês têm que fazer o cálculo novamente, porque vocês fizeram alguma conta errada. Isso pode ajudar vocês, por exemplo, numa avaliação, numa prova. A prova de cálculo ajuda vocês, entendeu? Saber se vocês fizeram alguma conta errada.
Beleza, se deu igual, 8 e 8, pode dar positivo, pode dar negativo, pode dar grande, pode dar pequeno, não interessa. Só tem que dar igual dos dois lados da igualdade, certo? Se der diferente, vocês erraram o cálculo. Se der igual, o cálculo foi feito certo. Se der igual, significa que o cálculo certo, mas as altitudes continuam diferentes, e continuam, porque aqui é 13.000 e aqui é 13.008, significa que eu errei no processo de nivelamento, na operação de campo. Mas esse erro de 8 milímetros é um erro tolerável. A norma diz isso para a gente. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou corrigir. Certo? Todo mundo entendeu? Como é que a gente corrige? Bem, a correção ela é feita de forma proporcional ao número de estações que eu falei para vocês. O que é o erro altimétrico? O erro altimétrico que está aqui em cima, ele é a diferença a altitude final menos a altitude inicial, que é o que eu cheguei, 13.008, menos o que eu deveria ter chegado, que era 13.000. Então, o erro altimétrico é de 8 milímetros. Quantas estações eu tenho? 1, 2, 3, 4. O número de estações é 4. Como é que a correção altimétrica é calculada? Calculem aí na planilha. Achem batizem aí de correção altimétrica, ela vai ser menos, porque toda correção tem que ser simétrica em relação ao erro, exatamente como na planimetria, menos o erro altimétrico dividido 8, dividido pelo número de estações 4. Então, vai ser igual a menos isso dividido por isso, que vai dar menos 2 milímetros. Então, a minha correção vai ser de menos 2 milímetros para todos os pontos de cada estação. Ok aí, gente? Professor, poderia repetir? Sim. O erro altimétrico é isso aqui, ó. É 13.008 menos 13.000, ou seja, a cota final menos a cota inicial. A altitude final menos a altitude inicial. 8 milímetros. O número de estações é o número de vezes que eu estacionei aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E a correção altimétrica, ela é menos. Esse sinal de menos, ele vai dar a simetria do erro em relação à correção. Por exemplo, se o erro aqui fosse menos 8, ia ser menos 8, a correção ia ficar 2 milímetros. Entenderam? Então, esse sinal de menos é para trocar o sinal do erro. Menos isso que é 8, que é o erro altimétrico, dividido pelo número de estação. Então, aqui vai ser o que vai ficar nessa célula bem aqui, vai ser igual a menos, que é a simetria, 8, que é o milímetro, dividido por 4, que é o número de estações. Vai ser igual a menos 2 milímetros. É que eu estou fazendo no Excel, mas quando vocês fizerem isso aí estou fazendo no PowerPoint, quando vocês fizerem no Excel, o resultado vai ser menos 2. Entenderam aí? Deu certo. Beleza. Se eu sei que a correção é menos 2, eu vou colocar menos 2 em todos os pontos de cada estação. Mas notem aqui que eu chamei o erro é proporcional ao número de estações, então todos os pontos vistos a partir daquela estação vão receber a mesma correção. Mas notem que é soma algébrica. Então, eu vou somar com menos 2. Na verdade, eu vou tirar 2. Se fosse positivo, eu ia somar com mais 2. Então, eu ia somar 2 mesmo. Além disso, e aí, preste atenção nisso, a correção ela é cumulativa. Por quê? Os erros cometidos na primeira estação, como os nivelamentos estão ligados, eles vão ser acumulados na estação 2, os erros acumulados na estação 1 e 2 vão ser acumulados na estação 3, os erros acumulados na estação 1, 2 e 3 vão ser acumulados na estação 4. Isso significa que eu vou pegar minha correção aqui, ó. Quais foram os pontos vistos da estação 1? O ponto A, o ponto B e o ponto C. Só que o ponto A não recebe correção nenhuma porque ele é a referência. Então, a correção nele não existe. Mas os pontos B e C, que foram vistos da estação 1, vão receber a mesma correção para aquela estação, que é menos 2. Então, menos 2 aqui, menos 2 aqui. Depois, os pontos D, E, F e G foram vistos da estação 2. Então, eles recebem o 2 acumulado da estação 1 mais o 2 acumulado da estação 2. Ou seja, eles recebem 2 menos 2 menos 2. Eles recebem menos 4. Quem é que recebe menos 4? Todos os pontos que foram vistos da estação 2. Ou seja, o ponto D, o E, o F e o G. Então, menos 4, menos 4, menos 4.
Aí eu vou para a estação 3, que é um ponto H. Só que ele recebe o menos 4, que já foi acumulado da estação 1 e 2, e o menos 2 relativo da estação 3. Então vai ficar menos 4, menos 2. Ele vai ser corrigido em menos 6. E para a estação 4, o único ponto que foi visto foi o ponto A. Então ele vai receber o menos 6 que foi visto na estação 1, 2 e 3, menos o 2 da estação, na quarta estação. Então vai ser menos 6, menos 2. Ele vai receber correção de menos 8, porque é acumulativo. Aí depois basta somar, algebricamente. A altitude corrigida vai ser a altitude errada mais a correção, ou seja, 11.095 menos 2, 11.093, 11.071 menos 2, 11.069, 9.403 menos 4, 9.399, 9.870 menos 4, 9.866, 8.218 menos 4, 8.214, 7.914 menos 4, 7.910, 11.071 menos 6, 11.065, e finalmente 13.008 menos 8, 13.000. E notem como ele foi corrigido tão bonitinho, gente. Olha só. Eu saí da cota 13 e voltei para a cota 13. Agora meu nivelamento está corrigido, ajustado. Fácil assim. Calcularam aí, gente? E Sim, isso é nivelamento geométrico composto. Desse jeito. Agora, no final, eu vou falar mais sobre isso na aula que vem, mas só para vocês já terem um gostinho do que a gente vai fazer na aula que vem, queria mostrar para vocês que eu peguei agora só os pontos A, B, C, D, E, F, G, H e A, e só suas cotas corrigidas. Com as cotas corrigidas agora, as altitudes corrigidas, eu vou traçar o perfil longitudinal do meu nivelamento, que é um gráfico bidimensional, onde na horizontal eu tenho as distâncias, aí no caso uma estaca, e na vertical eu tenho as altitudes ou as cotas. E aí eu marco o ponto. Ponto A, altitude 13.000. Ponto B, altitude 11.093. Ponto C, altitude 11.069. Ponto D, altitude 9.399. Ponto E, altitude 9.866. Ponto F, altitude 8.214. Ponto G, altitude 7.910. Ponto H, altitude 11.065. Ponto A, 13.000. Notem que o ponto A, eu saí do ponto A e voltei para o ponto A, ele está na mesma altitude. Na verdade, isso é uma linha de nivelamento e contra-nivelamento. É como se eu tivesse saído daqui, dobrado e voltado para o ponto A. Então, ele tem que ter a mesma altitude. Todo mundo entendeu aí, gente? Isso aí é o perfil do nivelamento e contra-nivelamento feito. Eu devo aí pela altura entre o ponto E e o ponto F, eu devo ter começado a voltar novamente para o ponto A. Então, eu fiz isso e voltei para ele. Não necessariamente eu preciso voltar pelos mesmos pontos. Eu posso contranivelar por pontos completamente diferentes, desde que o ponto de partida seja o mesmo ponto de chegada. E a gente vai tratar desses produtos que podem ser como construir um perfil longitudinal, como construir uma curva de nível, como construir um modelo tridimensional. A gente vai fazer isso computacionalmente na aula que vem. Para isso, eu vou precisar que vocês baixem um software, que é o DataGeoSys, que é o mesmo software que o professor de prática já deve ter pedido para vocês baixarem. Tragam ele instalado e a gente vai trabalhar com ele na semana que vem. Tá certo, pessoal?